Mais um AgriShow Conecta no ar para você aqui no nosso canal digital. Eu sou Valéria Benítez e trago para você uma entrevista com o João Freitas, especialista em plantio e engenheiro agrônomo da John Deere. Bom, fala pra gente sobre esse tema que vai falar sobre máquina, ambientes de produção e também sobre o plantio. Qual que é essa necessidade dessa interligação nesse sistema para garantir aí uma sustentabilidade e rentabilidade no campo? Muito bem, Valéria. Esse é um tema que está muito em alta porque as lavouras estão cada vez mais exigentes. E essa exigência, ela vai muito de encontro ao trabalho que as máquinas precisam fazer no ambiente de produção para que as plantas possam expressar o seu máximo potencial. E a tecnologia empregada nas máquinas ajuda em cada etapa do processo produtivo a máquina fazer o trabalho da melhor forma para que a planta tenha o melhor ambiente de produção e assim consiga expressar o máximo potencial produtivo. Na operação de plantio, por exemplo, nós temos fundamentos agronômicos que são 100% dependentes da operação de plantio, ou seja, da máquina, do operador, da logística e das tecnologias utilizadas. Eu estou falando de janela de plantio, que é o momento ideal para nós colocarmos a semente no solo e essa planta que começa a se desenvolver passa então a aproveitar todos os eventos climáticos que vão acontecendo durante o seu desenvolvimento. Então a chuva vem na hora certa, o calor vem na hora certa, o frio vem na hora certa, para que ele consiga então se desenvolver, essa planta consiga se desenvolver da melhor forma possível. O segundo ponto agronômico na operação de plantio é a distribuição da semente de forma uniforme. E aí eu estou falando de distribuir sementes uma a uma, sem sementes duplicadas, sem falhas de semente e também a semente estar na mesma distância uma da outra, para que todas elas tenham a mesma condição de desenvolvimento, para que nenhuma atrapalhe a outra no seu desenvolvimento. Um terceiro ponto muito importante é a emergência uniforme. Então é responsabilidade da plantadeira fazer um berço de plantio adequado para que eu tenha contato do solo e da semente, um contato íntimo para que a semente absorva a água o mais rápido possível. Essa semente deve estar a uma profundidade uniforme para que elas consigam, então, devido ao contato ideal e à profundidade uniforme, emergir ao mesmo tempo. Então, a emergência uniforme é um ponto fundamental para que todas as plantas tomem sol ao mesmo tempo. Se uma nascer antes da outra, a que nasceu depois, ela vai ficar na sombra da planta vizinha. E planta na sombra não produz. Então é de responsabilidade da máquina garantir que a sua lavoura nasça igual cabelo, sabe? Ao mesmo tempo, todas as plantas. E um quarto ponto na operação de plantio é você colocar a população de plantas ideal, ou seja, para cada ambiente de produção, para cada material genético que você vai estar plantando, seja milho, soja, trigo, algodão, qualquer cultura, existe a população ideal a ser colocada por hectare, indivíduos por hectare. E essa também é uma responsabilidade da plantadeira, que hoje tem tecnologia para colocar a quantidade exata, tanto de sementes como de fertilizantes, para que você não tenha nem excesso e nem falta dentro do mesmo ambiente de produção. A gente tem ouvido muito falar sobre sustentabilidade, certo? Mas é necessário acertar em qual tecnologia que é adequada, né, no seu ambiente, qual que é adequada para a sua cultura, né? E como que a tecnologia pode auxiliar na adoção da tecnologia certa para a sua cultura, para a sua região, né? Como que vocês orientam isso para os produtores? Olha só que interessante. A gente acabou de fazer o plantio da lavoura, então eu tenho a população ideal de plantas, as sementes foram bem distribuídas, eu tenho as plantas emergidas ao mesmo tempo e eu tenho esse potencial todo que é preciso ser garantido até o final do desenvolvimento dessa cultura. E durante o desenvolvimento da cultura existe a operação de tratos culturais. A operação de tratos culturais ela engloba a utilização de produtos fitossanitários para o controle de plantas daninhas, de pragas, de doenças e também existe a fertilização durante o desenvolvimento da planta. Então, há momentos durante o desenvolvimento da planta que a planta precisa de um alimento a mais do que aquele que foi inserido antes ou durante o plantio. Então, a gente coloca esse alimento enquanto ela se desenvolve. Essa operação, ela utiliza muito produto químico.
de forma consciente, o produtor, usando a tecnologia, ele consegue aplicar a quantidade exata do produto determinado pela recomendação agronômica, sem desperdiçar, sem jogar excesso de produto em cima de uma mesma planta. E isso acontece um benefício muito grande para o ambiente todo produtivo, porque a lavoura ela convive com o ambiente natural. Então, a gente produz para preservar. E durante essa produção, é preciso garantir que os insetos polinizadores se mantenham vivos, que as plantas e os seus micro-organismos que interagem com ela permaneçam vivos. Então, usar de forma consciente na operação de tratos culturais esses recursos é muito importante. E nessa operação nós temos o objetivo, também objetivos agronômicos nessa operação de tratos culturais, que a gente chama eles de os 5 Cs. Né? Então é a hora certa, o produto certo, na quantidade certa, no local certo e da maneira certa ou correta, para ficar mais bonito. Então assim, a hora certa é aquela questão da janela de plantio que nós começamos. Aqui também nós temos uma janela de aplicação. Então é importante saber a hora certa para eu poder ter um controle efetivo da praga, da doença, da planta daninha. Aí eu preciso entender como que a praga se alimenta, qual é o hábito de alimentação da praga, para eu poder paralisar ela para não danificar a lavoura. A doença, da mesma forma, a planta daninha também, para que eu possa fazer o controle sem que ela prejudique, sem que ela faça uma competição com a cultura desejada. Então, eu preciso ficar atento às condições do ambiente para poder aplicar o produto na hora certa e fazer com que esse produto não se perca com o vento ou com altas temperaturas. Então, conhecer o clima é muito importante. As condições do tempo hoje elas podem ser monitoradas através da máquina. O operador sabe se ele está trabalhando nas condições do tempo ideal, de temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento. Isso ajuda a preservar o ambiente e ajuda a ter mais um efeito positivo no controle das doenças, pragas ou plantas daninhas. E o produto certo, a recomendação agronômica garante isso, mas aqui na máquina é responsabilidade nossa, da máquina, fazer com que o produto tenha o efeito desejado. Então, a mistura dele dentro do pulverizador, a forma com que eu aplico, o tamanho de gotas, a dosagem, é preciso ser garantida pela máquina. E aí, a maneira correta, a gente fala muito de capricho. E como diz um grande filósofo, Cortella, capricho dá trabalho. Então, a gente precisa caprichar na operação, porque a lavoura é uma planta de alta performance. E todo equipamento, planta, o que seja de alta performance é altamente exigente. João, muito obrigada pela sua participação, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, então esse e outros conteúdos você confere no nosso site digital.agrishow.com.br. Até a próxima!